Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Quando a gente observa o testemunho de Tomé, será que a gente pode dizer que Tomé realmente não teve fé? Tomé virou sinônimo de, quando a gente desconfia de certas coisas, ou quando certas coisas não estão muito claras, a gente repete a frase de Tomé. Acho que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que está dizendo, não. A gente diz: eu sou que nem São Tomé, preciso ver para crer. Mas a dúvida, Tomé duvidou sim. Não de que o Senhor tivesse ressuscitado. Ele não duvidou que o Senhor tivesse ressuscitado. Mas ele duvidou no testemunho que deram para ele do ressuscitado. Ele quis comprovar. Não sei se vocês assistiram, eu indiquei no domingo de Páscoa um pequeno filme que está no YouTube, chamado São Tomé, o filme. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Se não assistiram, assistam, durante esta semana, assistam.
traz uma mensagem muito bonita. Porque eu fico me perguntando, onde que Tomé estava quando Jesus apareceu a primeira vez? Ele não estava junto com os discípulos. E por algum motivo, né, na primeira vez, ele não pôde fazer a experiência do ressuscitado. Eu acho bonito que o filme ele dá a resposta, né, a essa pergunta. Sabem aquela notícia que os sacerdotes pediram para os soldados divulgarem que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo dele? Nós ouvimos domingo passado. Tomé, isso no filme, né? Não sei se isso tem algum fundo de verdade, mas de algum modo responde a pergunta onde Tomé estava. Tomé, ele sai à procura do corpo do Senhor. Que se era verdade que alguém tinha roubado, alguém que rouba um corpo, é fácil de esconder. Onde vai se esconder um corpo quando se rouba um corpo? Essa mentalidade estava na cabeça de Tomé, e Tomé sai à procura. Como quem dizendo assim, se alguém roubou, eu vou encontrar. Porque não é possível que alguém tenha roubado e tenha dado fim ao corpo dele. E ele vai à procura. Até que ele encontra-se com aquele soldado, o soldado que rasgou o lado de Jesus. E aí, conversando com o soldado relata para ele a experiência que ele teve com o ressuscitado. E aí, Tomé entende que ele não devia estar longe dos discípulos para poder também fazer a experiência do ressuscitado. Aqui, né, uma pequena exortação. A gente precisa ter cuidado para não nos distrairmos com outras coisas. Não nos distrairmos com outras realidades. Porque quando nós nos ocupamos com outras realidades, se o Senhor aparecer naquele momento que a gente está procurando outras realidades, a gente não vai ver o Senhor como fez Tomé. No primeiro momento. Então a gente precisa prestar atenção, né, nas coisas que nós buscamos. O que nós devemos buscar neste tempo, né, em que nós vivemos a Páscoa do Senhor, não é somente, né, essa palavra somente está errada, mas não é justificar por que o Senhor não está presente. Porque a presença de Jesus neste tempo de Páscoa, né, ela é uma presença na ausência. Vale a presença na ausência, vale, mas como é que é presença na ausência? Esse negócio não está certo. Se está presente, não está ausente. Se está ausente, não está presente. Como é que é esse negócio de presença na ausência? Sim, é uma presença na ausência. Porque notem, vamos pegar o capítulo 24 de Lucas, dos discípulos de Emaús. Quando foi que os discípulos no caminho de Emaús reconheceram Jesus? Quando Jesus partiu o pão. E quando eles reconheceram Jesus, o que aconteceu com Jesus? Jesus sumiu. E agora que reconheceram Jesus, ele sumiu? Como assim? Porque ele quer que agora, nesse tempo, o discípulo continue procurando. Mas é preciso prestar atenção, porque procurar o ressuscitado, não procurar as provas de que ele ressuscitou. Porque as provas que ele ressuscitou, nós já observamos. Ele revela as provas da sua ressurreição no texto do Evangelho. Tomé se ocupou em procurar detalhes do corpo do ressuscitado, morto. Mas ele não encontrou o corpo do crucificado.
Porque o corpo do crucificado ressuscitou, é o ressuscitado. E o ressuscitado traz nas suas mãos o sinal da paixão. Quando ele aparece para os discípulos, ele mostra as mãos e o lado. Ele traz em si as feridas da paixão, para dizer que aquele que está diante dos discípulos é o mesmo que foi crucificado. E para isso não precisa mais de provas, é ele, basta que tenha fé. Aí nós voltamos a Tomé. No filme, depois que Tomé faz a experiência de perceber que verdadeiramente o Senhor tinha ressuscitado, ele volta. Quando ele volta, aí se depara com esta segunda cena, né, o segundo aspecto. O Senhor está presente no meio dos discípulos de novo. E o Senhor diz a Tomé, que nós acabamos de ouvir: vem, Tomé, põe tua mão aqui, põe teu dedo aqui. Veja, sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, mas fiel. E aí no filme, não no evangelho, mas no filme, Tomé diz para o Senhor assim: não, Senhor, eu não preciso mais de provas. Eu realmente acredito que o Senhor está vivo. Não há mais necessidade de provas. E aí ele faz essa belíssima profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Então, como Tomé, nós precisamos, muitas vezes, prestem atenção o que o padre vai dizer agora, como Tomé, muitas vezes nós precisamos do privilégio da dúvida. Por quê? Porque a dúvida nos faz aprofundar o conhecimento e a experiência que nós temos do ressuscitado. Não que a gente duvide. Não. A gente não duvida que ele ressuscitou dos mortos. Mas a gente não acredita com certeza naquilo que dizem do ressuscitado. Vejam que são duas coisas diferentes. Não acreditar no ressuscitado e duvidar daquilo que dizem do ressuscitado. A gente precisa fazer, como Tomé, esta experiência. E eu ouvi alguém dizer que a dúvida de Tomé é o motivo da nossa fé. Acreditastes porque me vistes, Tomé? Bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. Esta é a experiência que nós precisamos fazer. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ter visto ainda nele acreditais. Diz a segunda leitura da primeira carta de Pedro. Então nós somos convidados a fazer, como Tomé, uma experiência profunda de fé. Experiência profunda de fé que não só mude a nossa maneira de pensar e o nosso relacionamento com o Senhor, mas como nos leve a entregar verdadeiramente a nossa vida para o Senhor e fazer o que Tomé fez. Como Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, ele está se colocando inteiramente à disposição do Senhor. Ele está assumindo o Senhor Jesus como Senhor e Deus, aquilo que nós professamos em nossa fé. E é em nome desta profissão de fé que depois certamente Tomé vai testemunhar a presença de Jesus. E a pergunta para terminar essa nossa meditação é: onde você tem procurado Jesus? Onde você tem procurado Jesus? Quais são os lugares que você anda percorrendo à procura de Jesus? Será que os lugares que nós andamos à procura de Jesus são os lugares onde o Senhor está? Ou será que a gente está procurando, se cansando em lugares onde Ele não está, e depois a gente não vai ter energias e forças para perceber a presença dEle
onde ele se faz presente. Se a gente se distrai com outras coisas, a gente pode não fazer a experiência do ressuscitado. E se a gente não fizer a experiência do ressuscitado, nós terminaremos a Páscoa, terminaremos esse período de Páscoa, vamos iniciar Pentecostes, voltamos no tempo comum, continuamos o tempo comum, terminamos o tempo comum, iniciamos o tempo do Advento, terminamos o tempo do Advento, iniciamos o tempo de Natal, e a gente continua do mesmo jeito. Entra tempo, termina tempo, e a gente continua do mesmo jeito. Se a gente fizer a experiência do ressuscitado, o ressuscitado é o único capaz de mudar o rumo da nossa vida e dar um sentido novo para a nossa existência. Como fez Tomé e como fizeram todos os outros discípulos. O Senhor nos convida a experimentá-lo, a procurá-lo de olhos abertos, coração palpitante e de pé no chão. Porque ele se deixa encontrar, ele se esconde esperando ser encontrado. Basta que nós o procuremos e basta que nós renovemos com profundidade a nossa fé. E aquela resposta que a gente diz à oração do Padre não seja só uma resposta da oração, mas seja uma certeza. O Senhor esteja convosco. Então, que isto seja uma experiência que nós palpamos, não só uma resposta. E que muitas vezes a resposta da gente é uma resposta tão fraquinha. Se o Senhor verdadeiramente está no meio de nós, tomemos cada vez mais consciência disso e aprofundemos a experiência da sua presença. Ele está no meio de nós, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos, e ele se revela, ele se manifesta a cada um de nós. Busquemos o Senhor com perseverança. Creio em Deus, Pai todo